Muito bem-vindos a mais uma entrevista mensal da Apifarma. Desta vez estamos à conversa com o Dr. Júlio Oliveira, presidente do Instituto de Oncologia do Porto, que foi nomeado em outubro deste ano, mas que já está ligado a esta instituição há 17 anos e vai precisamente falar-nos sobre o importante papel da investigação clínica na área oncológica. Muito bem-vindo, Dr. Júlio Oliveira. Começo por lhe perguntar, por ano mais de 300 doentes do IPO Porto são incluídos em ensaios clínicos. O que é que representa este valor para o Instituto do Porto em concreto e o que é necessário fazer mais para que este valor seja realmente aumentado? O IPO do Porto é o único Comprehensive Cancer Center em Portugal. E o que é que isto quer dizer? É a instituição em Portugal reconhecida por uma organização internacional, que é a OSI, em que reconhece que o IPO do Porto compreende não só um conjunto de requisitos qualitativos na atividade assistencial aos doentes oncológicos, mas também um conjunto de requisitos do ponto de vista de investigação, onde a área de investigação clínica, de investigação de translação, mas especialmente a área de investigação clínica, assume um dos epicentros da avaliação que é feita. E este número é um número claramente insuficiente, está muito abaixo daquilo que é o objetivo do IPO do Porto. Nós temos que mais que duplicar este número de doentes que são incluídos em ensaios clínicos. As recomendações internacionais para instituições da dimensão do IPO do Porto e com o tipo de ação que o IPO do Porto desenvolve na área da oncologia, recomendaria que cerca de 10% ou mais de 10% dos doentes fossem incluídos em ensaios clínicos. Nós temos cerca de 10 mil novos casos de doentes a serem admitidos na instituição por ano. É uma das maiores instituições na Europa no que respeita ao número de novos doentes a serem admitidos por ano. E nós pretendemos mais que duplicar este valor, é nosso objetivo que isso aconteça, mas existem grandes condicionantes para que isto possa ser uma realidade. De certa forma, este valor corresponde a um platô de desenvolvimento. Já há alguns anos que tem havido dificuldade em conseguirmos subir no número de novos doentes ano a serem incluídos em ensaios clínicos. Isto resulta de um conjunto de constrangimentos, principalmente relacionados com a contratação de profissionais, que não estamos a falar só de médicos, estamos a falar de enfermeiros, estamos a falar de farmacêuticos, estamos a falar de study coordinators e de conjunto de pessoal altamente qualificado ou com exigências em termos de conhecimento muito especializado, que dão suporte à atividade de investigação clínica, libertando os médicos para se concentrarem naquilo que realmente é importante, que é identificarem quais os ensaios mais relevantes, identificarem quais os doentes que mais podem beneficiar, ou que melhor podem beneficiar, com a inclusão em ensaios clínicos. E esta é uma das grandes limitações. Portanto, é um desígnio do IPO do Porto aumentar de forma muito substancial o número de oportunidades dos doentes em termos de acesso aos ensaios clínicos, e é nisso que estamos a trabalhar, mas com grandes limitações, as quais também estamos a procurar ultrapassar, não só alertando o poder político para essa necessidade, mas também criando sinergias com a sociedade civil, com outros atores que são importantes serem envolvidos neste processo, para que não só o processo de contratação de profissionais seja mais ágil, mas também, junto da própria indústria farmacêutica, Portugal comece a entrar no radar e possa ser cada vez mais considerado como os seus hospitais possam ser considerados como centros de ensaio para a investigação clínica. Isto não pode depender só de uma instituição, isto tem de ser mesmo um desígnio nacional, não pode ser só o IPO de Porto, ou só o IPO de Lisboa, ou só mais um ou outro hospital. Tem de existir mesmo uma política concertada nacional para que o país se torne realmente mais atrativo. Mas a nível de políticas de saúde, o que é que era necessário fazer realmente para que esta área fosse alavancada? O grande desafio é conseguirmos convencer as finanças da importância estratégica da investigação clínica. Para isso, será necessário um trabalho conjunto, e que está-se a procurar fazer, de articulação de diferentes setores, nomeadamente o setor da ciência e tecnologia, o setor da saúde, o setor da economia, provando que o investimento que venha a ser feito, que está a ser feito e que venha a ser feito na área da investigação clínica, traz retorno para o país a múltiplos níveis, também do ponto de vista financeiro, mas a muitos
outros níveis que são tão mais importantes que o financeiro. Se nós formos avaliar do ponto de vista financeiro, há um estudo da Apifarma, na sua última edição, demonstrava que por cada euro de investimento público que é efetuado na área de investigação clínica, há um retorno líquido para o país de 2 euros. Se nós formos comparar a realidade, por exemplo, de Espanha, concretamente na região da Catalunha, o retorno pode passar de 1 para 4 euros. O que é que explica essa diferença? O que significa que existe um ecossistema na área da investigação e desenvolvimento, no setor da saúde, por exemplo, na região da Catalunha, que favorece a atração do investimento estrangeiro, a captação de ensaios clínicos, que não só, e agora entrando noutras dimensões, que vão para além da avaliação financeira, a avaliação económica imediata, não só pela injeção direta de capital quando o estudo se inicia, mas indiretamente os doentes que, quando estão em ensaio clínico, estão a receber tratamento que não está a honorar o pagador, neste caso o Estado, em sistemas como o nosso, como o sistema espanhol, como o sistema português, o sistema espanhol, em que está essencialmente assente, os cuidados aos doentes oncológicos está essencialmente assente no financiamento público. Estamos a falar em poupanças muito significativas no tratamento com medicamentos inovadores, antecipando o acesso por parte dos doentes à inovação, por vezes em anos. Portanto, isto contribui de forma líquida para a sustentabilidade do próprio sistema de saúde. E depois outros aspectos que são muito importantes para a sustentabilidade noutras dimensões, como por exemplo a retenção de profissionais altamente qualificados, tanto na área médica, na área da enfermagem, farmácia, mas também cientistas. Ao conseguirmos atrair mais investimento, quer seja privado, quer seja investimento público, em contexto de candidaturas a fundos europeus, em consórcio com outros países, com outras instituições, vamos conseguir dessa forma criar todo uma sinergia, todo um envolvimento que é altamente favorável à fixação e captação de cérebros, que é um dos grandes problemas, é a fuga de uma geração altamente qualificada para outros países, Estados Unidos, para outros países europeus, porque encontram melhores salários, encontram uma perspectiva de projeto de vida profissional e por vezes até pessoal mais favorável. Nós temos de combater isso, mas só conseguimos combater isso se realmente percebemos como é que funciona o mercado, como é que funciona o mercado de trabalho e criando condições de fixação e de atração desses profissionais. Eu diria mais, não só captar ou fixar aqueles que já cá estão, mas conseguirmos inverter a tendência e atrair aqueles que já foram e possam querer voltar ao seu país e esses profissionais trarão certamente um conjunto de rede, de contactos, que serão muito importantes para alavancarmos este setor em Portugal. Uhum. Com a nova unidade de investigação clínica do IPO do Porto, que deverá também, entretanto, estar concluída, estamos a falar de um piso que vai ser exclusivamente destinado à investigação clínica, é expectável que cheguem também novos profissionais? Sem dúvida que para aumentarmos de forma muito significativa o número de doentes incluídos em ensaios clínicos, especialmente em ensaios clínicos mais complexos, ensaios de fase precoce e não só, mas também com tecnologias de medicamento que possam ter associado um risco de toxicidade mais elevado, é necessário termos condições físicas e infraestruturais mais adequadas. Neste momento, o IPO de Porto foi o primeiro centro a nível nacional a ter uma unidade de ensaios clínicos de fase precoce dedicada à oncologia, desde 2019, e já temos cerca de uma dúzia de ensaios clínicos que desde essa altura entraram em funcionamento, alguns já encerraram, outros estão a abrir, e cada vez com tecnologias mais diferenciadas, mais complexas e também algumas delas com riscos especiais de toxicidade e que implicam inclusivamente uma abordagem multidisciplinar e cada vez mais multidisciplinar, e é isso que estamos a construir. O que é de mais importante nisto, mais do que a própria infraestrutura, é a qualificação dos profissionais e a motivação dos profissionais. E o próximo passo natural é termos mesmo uma unidade um espaço físico
comum, onde se possa concentrar todo o cuidado ao doente que está em ensaio clínico, evitando que ele fique um pouco disperso por diferentes espaços no hospital. Isto vai aumentar certamente, melhorar a experiência do doente que está em ensaio clínico, e esse obviamente é o principal foco, a experiência do doente e a segurança do doente, mas também a própria motivação e confortos dos profissionais, que temos de olhar para isso de forma muito atenta também. E vai também naturalmente aumentar o número de doentes incluídos em ensaios clínicos, não é? Estamos a falar de um aumento de Temos quanto? de aumentar para mais do dobro. E num horizonte temporal de 2 anos, esse tem de ser o desígnio, aumentarmos para mais do dobro o número de doentes que neste momento temos incluídos em ensaios clínicos. O IPO Porto tem feito um trabalho muito importante na área da oncologia de precisão. Estamos a falar exatamente do quê? Porque é que esta área é tão importante na área da oncologia? Nos últimos anos, nas últimas décadas, houve duas grandes revoluções no tratamento do cancro, com o aparecimento de cada vez mais moléculas, especialmente pequenas moléculas dirigidas a alvos biológicos específicos. Isto resulta de um maior conhecimento da biologia do cancro. Sabemos cada vez mais, ou temos cada vez mais a convicção de que, quando estamos a falar de cancro, não estamos a falar de dezenas, nem sequer centenas de doenças, estamos a falar de N igual a 1, ou seja, cada doente tem um tumor que num determinado momento tem determinadas características e que ao longo do tempo esse mesmo tumor vai mudando as suas características. Portanto, estamos a falar de um alvo em permanente movimento. O que nós sabemos, com o conhecimento cada vez mais aprofundado da biologia dos tumores, é que há determinadas patologias, determinadas doenças oncológicas, em que, independentemente do órgão de origem do tumor, de acordo com as características que são encontradas, os biomarcadores que são encontrados, os doentes podem beneficiar com tratamentos que até possam estar aprovados noutros contextos de doença. Concretamente, aquilo que o IPO do Porto criou foi um programa de oncologia de precisão que permite que doentes que já tenham esgotado ou estejam na iminência de esgotar as opções de tratamento convencionais, tanto adultos como crianças, possam ter acesso à sequenciação genómica compreensiva, à Next Generation Sequencing, e dessa forma aquilo que nós procuramos fazer é identificar, caracterizar um conjunto de centenas de genes que estão relacionados, cuja relação com a doença oncológica é identificada como relevante e que podem ser potenciais alvos de tratamento. Desta forma criamos uma espécie de bilhete de identidade do tumor e vamos procurar oferecer um tratamento mais dirigido, como digo, depois de esgotarmos as opções de tratamento convencionais. Em algumas áreas de patologia isto já é feito por rotina, por exemplo, no caso do cancro de pulmão, de não pequenas células em contexto metastático, nós temos de fazer essa caracterização dos genes que estão alterados antes de iniciarmos tratamento, porque vai ter impacto direto nas opções de tratamento, mas na esmagadora maioria das outras neoplasias isso ainda não acontece por rotina. O que nós estamos a procurar fazer é antecipar a utilização desta tecnologia, que vai ser cada vez mais utilizada num futuro próximo, e procurar introduzir aqui racionalidade na sua utilização e depois na própria decisão terapêutica que é feita de acordo com os resultados que são obtidos nessa sequenciação. Isto é absolutamente essencial e se há países onde esta abordagem, quer seja de medicamento, quer seja de diagnóstico, é considerada de forma muito relevante, são os países nórdicos. E o IPO do Porto, mais uma vez, está envolvido num consórcio internacional que tem por objetivo contribuir para um repositório de informação europeu, que está a ser liderado pelos países nórdicos e pela Holanda, de forma a que mais rapidamente se possa tirar conclusões desta abordagem de medicina de precisão e da alocação terapêutica, tendo por base os biomarcadores que são encontrados nos doentes. Isto vai acelerar em anos um processo que, se fosse feito só em cada um dos países isoladamente, demoraria. Portanto, é uma forma de concertar esforços, oferecendo tecnologia de diagnóstico e tecnologia de medicamento, mas de forma racional e harmonizada em termos de avaliação.
A identificação destes genomas associados aos tumores pode efetivamente então trazer novas terapêuticas e também novos medicamentos para o tratamento do cancro. Este pode ser realmente o futuro do tratamento oncológico em Portugal? Isto é parte do futuro. O desenvolvimento que se tem verificado é tão acelerado e tão diversificado, as tecnologias de medicamento têm sido tão diversas que esta área da medicina de precisão, com foco na genómica, é só uma das partes. E este programa de medicina de precisão que nós implementamos no IPO do Porto tem por principal objetivo acelerar o acesso à inovação terapêutica, atraindo mais ensaios clínicos. O principal objetivo é conseguirmos criar condições para não só consolidarmos projetos que já estão a decorrer na área de medicina de precisão, mas trazermos mais projetos e atrairmos mais projetos para o país. Mas há outras áreas que estão em grande desenvolvimento, nomeadamente na área da imunoterapia. E esta foi a segunda grande revolução que nos últimos anos se verificou, que resulta do melhor conhecimento da interação do sistema imunitário com o tumor. E com a emergência das primeiras terapêuticas que foram mais impactantes, depois dos anti-CTLA-4, com a emergência da utilização na prática clínica dos anti-PD1s e anti-PDL1s, abriu-se aqui um admirável mundo novo na área da imunoterapia, cuja a estimulação do sistema imunitário e o maior controle sobre a capacidade do sistema imunitário em reconhecer e destruir as células tumorais veio-nos dar aqui um leque enormíssimo de novas opções terapêuticas. Atualmente, e temos aqui no IPO do Porto já a decorrer alguns ensaios que envolvem estas tecnologias, temos tecnologias de imunomodulação que passam por exemplo, anticorpos bispecíficos, em que aquilo que procuram promover é a sinapse, se é que se pode usar o termo, entre as células efetoras do sistema imune, os linfócitos TCD8 e as células tumorais, promovendo a ligação de determinado biomarcador existente, entre determinado biomarcador existente à superfície das células tumorais e os linfócitos TCD8, de forma a que mais facilmente reconheçam e destruam as células tumorais, ou a utilização de CAR T-cells e outras tecnologias baseadas em terapias celulares, cuja sua utilização é um pouco mais complexa e mais exigente do ponto de vista regulamentar e do ponto de vista também logístico. Tecnologias como, por exemplo, vacinas antitumorais com RNA, utilizando a tecnologia de RNA, que já estava em desenvolvimento antes da pandemia e que teve um grande desenvolvimento com a produção das vacinas baseadas em RNA contra o Covid-19, mas antes disso já estava a ser desenvolvido no combate ao cancro e agora estamos a começar a receber propostas de ensaios clínicos que envolvem precisamente essa tecnologia, mas também radiofármacos, é uma área que está em franco desenvolvimento, a utilização, mais uma vez, de biomarcadores do tumor, que caracterizam determinados tumores, de forma a que possamos dirigir terapêuticas ao tumor com, por exemplo, radioisótopos. E anticorpos, já falei dos anticorpos específicos, mas, por exemplo, anticorpos conjugados com agentes de quimioterapia, que já estamos a ter na prática clínica, estão a chegar à prática clínica vários ADCs, Antibody Drug Conjugates, mas que há muitos que estão em desenvolvimento para múltiplos alvos terapêuticos, desde fase 1 a fase 3, e são também, neste momento, correspondem já a uma percentagem significativa de ensaios clínicos que estão a decorrer. Portanto, há aqui um conjunto muito grande de tecnologias de medicamento que são muito promissoras, algumas delas já com provas dadas e já com medicamentos aprovados e altamente impactantes na história natural da doença, de várias doenças oncológicas, e que nós estamos, através dos ensaios clínicos, tentar antecipar o seu acesso aqui no IPO do Porto. Esta é, portanto, uma importante fase para que Portugal mostre que consegue concretizar e que consegue trabalhar nesta área? Sim, é uma oportunidade, mas é uma oportunidade que tem um grave problema. Nós, neste momento, estamos a ter muitas solicitações para a realização de ensaios clínicos por diversos motivos. Desde a guerra na Ucrânia, em que levou a que muitos ensaios clínicos deixassem de ser desenvolvidos tanto na Rússia como na Ucrânia,
como uma grande aptidão por parte de promotores da indústria farmacêutica em desenvolverem mais ensaios clínicos na Europa, procurando contrariar um pouco que terá sido a tendência nos últimos anos de levar mais ensaios para a Ásia, América Latina. Há uma consciência por parte da indústria farmacêutica de que é importante desenvolver investigação clínica na Europa. E há um outro fenómeno que é os principais centros de oncologia, no que respeita à investigação, têm dificuldade em dar resposta a mais ensaios clínicos e Portugal tinha aqui uma oportunidade excelente no contexto atual, no momento atual, de se estivesse capaz de conseguir responder a uma tendência crescente do país para o desenvolvimento de ensaios clínicos, poderíamos dar aqui um salto. Infelizmente, nós não temos ainda as condições infraestruturais para que isso aconteça. E um dos aspectos centrais é os recursos para que isso possa acontecer e o investimento para que isso possa acontecer têm de ser alocados onde estão os doentes, que é nos hospitais e é nos centros de saúde. Tem de existir onde estão os doentes que precisam de ter acesso à inovação através dos ensaios. Isso é nos hospitais, sem dúvida, os hospitais do SNS em especial e nos centros de saúde. Seria importante que os clínicos estivessem mais envolvidos na área da investigação? E os clínicos estão e querem estar mais. É muito difícil conseguir pensar em investigação clínica quando há uma sobrecarga assistencial e uma sobrecarga emocional, inclusivamente, dos profissionais de saúde, atendendo ao contexto que estamos a viver, não só durante a pandemia, mas agora após a pandemia, há um grave problema de motivação dos profissionais. Os salários baixos não ajudam, quando comparamos com outros países europeus, e, acima de tudo, uma grande sobrecarga assistencial, com uma falta de profissionais para dar assistência ao doente, aos doentes oncológicos e não só, muito crítica. E isso é um problema que tem de ser resolvido, não digo primeiro, em paralelo com a maior capacitação dos centros em poderem ser mais atrativos e competitivos no contexto internacional para atrair ensaios clínicos. Isso passa por dotar os centros clínicos, os hospitais, os institutos de oncologia, por unidades de investigação clínica mais robustas, permitir que cresçam neste domínio. Aqueles que não têm passem a ter unidades de investigação, aqueles que têm possam ter unidades de investigação com mais recursos humanos qualificados e que possam dar resposta àquilo que é uma procura, efetiva procura para desenvolvimento de ensaios. E mais do que isso, permita aos próprios profissionais serem capazes de ter de implementar as suas próprias ideias de investigação. Para um médico que faz investigação, acho que é difícil haver algo mais motivador do que perceber que as suas ideias e o seu trabalho têm um impacto e fazem a diferença junto dos doentes que tratam. E isso tem de ser mais acarinhado e tem de ser mais potenciado. Também mais valorizado. Muito obrigada, doutora Júlia Oliveira, por esta importante conversa sobre ensaios clínicos na área da oncologia. Quanto a nós, vemo-nos na próxima entrevista da Apifarma.